esperar só gravar aqui. Então, nossa revisão hoje vai ser de geografia. E a nossa prova que vamos fazer amanhã. E aí a tia vai fazer uma breve revisão, como tem feito esses dias, envolvendo, né, esses tópicos que tratamos no nosso livro didático. Lá no nosso livro didático, em geografia, na página 4, a gente começou um pouquinho falando do uso da água. Para quem foi essa página aqui. E a gente fez um comparativo, né? Dessa água. A gente viu que houve situações em que estava havendo desperdício da água e em um outro momento a imagem dela fazia a correção de todos aqueles erros, né? Por exemplo, a gente vê a menina escovando os dentes com a água aberta, o chuveiro pingando água, a descarga vazando água também, lá na dentro da pia também tem um vazamento de água. E tudo isso, né, se configura como desperdício. E a gente sabe, né, que a água é um recurso natural muito importante para a nossa sobrevivência. A gente usa ela para tomar banho, para beber água, para preparar nossos alimentos, para fazer a nossa higiene pessoal, fazer a limpeza da nossa casa. Então, a gente tem várias utilidades para esse recurso natural. Mas não é porque é um recurso natural que a gente vai só desperdiçando, até que o momento, né, chega o momento de ter o comprometimento desse recurso natural, ou seja, não ter mais, né, esse recurso natural disponível para toda a humanidade, né? E a partir daí, depois dessa análise, a gente começou a pensar um pouquinho. O que são recursos naturais? A gente aprendeu que os recursos naturais são todos os recursos que vêm da natureza, que são provenientes da natureza. E eles serem explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades específicas. Assim como, né, é a água. Vem a água, né, do rio, vai para uma central de tratamento, todo um tratamento para aquela água, para que ela esteja o quê? Disponível para nós, para atender a nossa necessidade, que são aquelas necessidades que eu já enumerei, como tomar banho, higiene pessoal, hidratar o seu corpo, preparar os seus alimentos e N utilidades. E como recursos naturais, né, a gente citou, né, como exemplos, que a energia solar, ela é um recurso natural, né? A energia que vem do sol, ela também é utilizada como uma fonte de energia, é um recurso natural que é muito utilizado por nós. O ar, que é a energia eólica, também é utilizada. A água, como a gente falou, a vegetação são recursos naturais. O solo que a gente utiliza para cultivar diversos tipos de alimentos é um recurso natural, porque é da própria natureza que há todos aqueles suportes necessários dentro do solo, com nutrientes, sais minerais, que através, né, do trabalho humano, colocando sementes para germinar naquele solo, a gente tem, né, diversos tipos de hortaliças, legumes que vão surgindo depois daquele cultivo. E também os minerais, como o carvão, eles são recursos naturais, ou seja, recursos que estão disponíveis da natureza, eles estão ali a todo tempo para atender às nossas necessidades. Aí a gente tem até imagens aqui. A gente tem Oi? Qual página vocês estão? Página 5 de Geografia, livro grosso. Aí a gente tem aqui, ó, a preparação do solo nessa imagem. É um recurso natural, porque o solo ela é um recurso proveniente diretamente da natureza. A gente tem aqui, ó, o plantio, o uso da água no plantio para irrigação do solo também. A gente tem aqui a extração do minério de ferro, que é um recurso natural, também é um minério. A gente tem aqui a utilização
do cimento e o ferro, a gente vê aqui, ó, o ferro que é extraído lá na mineração, ou seja, é um recurso natural que é utilizado para as nossas necessidades, para fazer vias públicas, para fazer pontes, para fazer estradas, para a gente conseguir se locomover nos diferentes municípios. Aí na página 6, a gente tem lá, falando um pouquinho sobre os recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas. Por exemplo, a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo, todos esses são recursos naturais renováveis, porque ele tem a capacidade de se renovar de acordo com o próprio processo da natureza. Por exemplo, a água está sempre se renovando, a energia solar está sempre se renovando a cada instante. A vegetação também, conforme vai havendo plantio de novas árvores, essa vegetação ela vai dando prosseguimento. O solo está sempre ali disponível para que você possa fazer o cultivo e está dali extraindo diversos tipos de alimentos. E também falamos dos recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis, eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Ou seja, a gente tem o minério, o petróleo, o carvão mineral. Eles levam milhões de anos para se renovarem. Então, não tem como o homem interferir ali para agilizar aquele processo, para acelerar. Ele é um processo que vai acontecer num longo tempo, num longo prazo de tempo. Então, a gente tem que saber fazer o uso, tem um determinado tipo de trabalho específico para a extração desse recurso natural não renovável, para que ele não venha agredir a natureza e também tenha-se esse recurso disponível na sociedade para atender às nossas necessidades. Então, a gente sabe aqui que os recursos não renováveis são aqueles que não renovam na natureza num curto prazo de tempo e nem a interferência humana consegue fazer com que esse processo venha a ser acelerado. E a gente viu também, que está lá na página 7, outros tipos de recursos naturais que vai em relação à localização geográfica do país, da extensão territorial do nosso país. O Brasil, determinadas áreas, por exemplo, na região Nordeste, a gente já tem um pouco mais de recursos naturais voltados para o chumbo. A gente vê também o cobre. A gente consegue ver também que nessas áreas você tem o ferro, diferente da região sudeste. Na região sudeste a gente já tem outros recursos naturais disponíveis. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o sal marinho, que você quase não vê em nenhuma região lá, nenhum estado da região nordeste, a não ser no Ceará. Então, de acordo com a localização geográfica, envolvendo questão de solo, envolvendo também questão de disponibilização de recursos naturais, cada região ela vai te disponibilizar determinados tipos de recursos naturais. Ok? Lá na página 8 tem um tópico super importante falando sobre o petróleo, que é inclusive uma questão da nossa prova. Então, aqui, ó, atenção redobrada. A gente tem aqui um texto falando, né, que o petróleo ele é um recurso natural não renovável muito utilizado na nossa sociedade. Então, a gente já sabe que o petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, ele demora milhões de anos para se ter ele, a renovação desse recurso. Porém, ele é muito utilizado na nossa sociedade. Em diversas situações, a gente utiliza ele, inclusive, dentro da nossa casa. E aí, por exemplo, deles são extraídos a gasolina, que o papai e a mamãe utilizam lá para colocar o carro para pegar. O querosene
também é um recurso muito utilizado na nossa sociedade, e ele é feito a partir do petróleo. O óleo diesel, que abastece os caminhões e os ônibus, que são, né, meios de transportes importantíssimos. O ônibus para nos levar, né, nos locomover de um ponto ao outro, e, né, o diesel nos caminhões é importante porque é através dos caminhoneiros, né, que a gente há a circulação de diversos tipos de alimentos para atender a demanda da nossa sociedade. E o gás liquefeito, ou seja, aquele gás GLP, o gás que a mamãe e o papai têm lá na cozinha para fazer sua comidinha todo dia, também ele é feito a partir da extração do petróleo. Então, o petróleo ele está presente em diversas utilidades e diversas necessidades da população. E ele é um recurso natural não renovável. Para extrair ele, tem uma série de técnicas utilizadas, profissionais preparados têm que estar ali altamente capacitados para fazer aquela extração, para não haver poluição do mar, não haver Travou. poluição tóxica, entre outros fatores. Então, até para o uso do petróleo tem que se ter... Travou. Voltou? Travou minha imagem ou minha voz? Os dois. Agora voltou. Como é que é os dois se vocês ouviram falando, né? Voltou, né? Voltou. Então, vou continuar aqui. E aí, o petróleo também, eles são extraídos outros derivados que dão a origem a diversos objetos. Por exemplo, o plástico, o fio de nylon, o asfalto da rua, as borrachas sintéticas, tintas, cosméticos, fertilizantes. Todos eles são feitos, né, na sua produção com uma porcentagem de petróleo. Então, o petróleo está presente em diversos produtos, instrumentos que nós utilizamos, o gás de cozinha, o asfalto lá da nossa rua, a fita de nylon que a gente usa para amarrar alguma coisa, o plástico, tudo isso envolve a presença do petróleo. Então, você vê que ele é um recurso muito utilizado e muito importante na nossa sociedade. E para quem esqueceu, vale lembrar, né, que o petróleo ele é a decomposição de material orgânico, seja ele de origem vegetal e animal. Tem esses dois tipos de materiais orgânicos que ficam soterrados há milhões de anos lá no fundo da terra, no subsolo. E com o passar do tempo, né, esse composto orgânico, ou seja, esse material, né, de origem animal e vegetal, ele vai sofrendo várias ações de bactérias e micro-organismos, também juntamente com altas pressões, porque a junção de bactérias e micro-organismos faz uma toxina que libera altas temperaturas. E a partir daí vai se transformando aquele material orgânico em um líquido negro e viscoso. É a partir daí que se há a produção, né, do petróleo, a partir de material orgânico que fica há milhões de anos lá no fundo da terra, no subsolo, junto, né, com bactérias e micro-organismos que atuam nesses dois materiais orgânicos, fazendo diversas ações tóxicas que demandam altas temperaturas, e a partir daí vai haver a transformação a longo prazo de todo aquele material orgânico nesse líquido negro que a gente conhece, que é o petróleo. Aí a gente tem até aqui no nosso livro, na página 8, tem até uma imagem desta aqui na nossa prova, que fala, né, do processo de extração do petróleo. A gente vê aqui, ó, que o petróleo fica bem aqui embaixo, ó, bem na profundidade da terra, do subsolo. E é aqui que tem o encontro do material orgânico e há toda aquela questão de encontro de ações de bactérias e micro-organismos, juntamente com altas temperaturas que essas bactérias, juntos com aquele material orgânico, reagem. E a partir daí a gente tem a extração do petróleo no mar
utilizando essas plataformas aqui, com profissionais, com instrumentos preparados para fazer essa extração, sem que haja rompimento dessa parte aqui, porque se houver rompimento dessa parte onde está o petróleo, esse petróleo mina para o mar. Minando para o mar, você polui o mar, né? E aí essa poluição vai se aumentando numa longa extensão. Lá na página 9 do nosso livro, a gente tem aqui um mapinha, ó, que fala sobre os recursos naturais no nosso território brasileiro. Várias regiões do nosso país, a gente tem uma diversidade de presença de recursos naturais. Se a gente for olhar aqui, a gente vê no Rio de Janeiro que a gente tem aqui, ó, recursos naturais, o gás natural, a gente tem o sal marinho. No Espírito Santo, a gente já tem o petróleo. No Rio também temos bastante petróleo. Aí, se você for lá pular lá para a Amazônia, você vê que lá também tem esse recurso natural disponível, que é o gás natural, tem o petróleo, tem o ouro. O ouro, inclusive, tem diamante. Exatamente. Se você for ver nessa área mais central do país e na região norte é onde tem a maior presença do recurso natural, na verdade do ouro. Você tem mais a presença desse tipo de recurso natural lá nessas regiões, na parte central, ou seja, no centro-oeste e norte do nosso país. Então, se você for olhar cada estado aí, você vai ver um tipo de recurso natural que aquela terra, que aquela região ali, ela disponibiliza. Então, né, todos esses recursos naturais que a gente tem no nosso país, muitas vezes são oriundos do nosso estado, ou então é da região nordeste, de algum estado específico, ou então do centro-oeste. Por exemplo, no Acre, a gente tem o calcário. E a gente não vê isso aqui, ó, na região sudeste. Você vê muito pouco aqui no sul também. No centro-oeste você não vê nem a presença do calcário. Então, alguns recursos naturais eles vão ser característicos de algumas regiões específicas. Ok? Ok. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Então tá. Tudo certo. Ok. Lá na página 12, a gente viu um pouquinho a importância e os diferentes usos da água. A gente viu, né, que a presença da água ela continua, né, sendo retratado como um elemento, um recurso natural de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta Terra. Oi. Tranca o chat. Todo mundo falando no chat de novo. Uhum. E aí a gente viu, né, que no Brasil a água ela é utilizada para diversas situações. Pode ser no abastecimento das residências, a sua caixa d'água aí tá lá cheia de água por conta da presença de quê? Da renovação, né, desse recurso natural. A gente tem o reabastecimento de estabelecimentos comerciais, a gente vê a presença da água também nas atividades industriais. Inclusive, a gente estudou que diversos alimentos e objetos que nós utilizamos, roupas, celular, livro, computador, o sapato, o macarrãozinho que a gente come, o arrozinho que a gente come, todos esses elementos ele tem a participação, a presença da água na produção desses materiais, desses produtos, desses alimentos. E essa água presente nesses elementos, que a gente não vê a água neles, porém tem no processo de produção, é chamado de água virtual, que a gente falou inclusive na nossa aula passada. Então, a gente também vê, né, a água na agropecuária, na mineração, na navegação, no turismo, no lazer. Então, o que vocês têm que pensar aqui? O que essa página desse livro levou vocês a pensar? É justamente na grande importância que a água tem para a manutenção da vida. E que
a água ela é fundamental para diversas atividades. E logo, se ela é fundamental, se ela é necessária, a gente tem que usá-la de forma consciente, ou seja, evitando o desperdício, né? Para que a gente tenha esse recurso natural por muitos anos, outras gerações também tenham condições de usufruir desse recurso natural. Aí a gente falou também sobre as hidrelétricas. Inclusive, também tem uma questãozinha lá na prova que envolve hidrelétrica. Como ocorre essa captação de água? Essa página é a página 13, para quem quiser acompanhar aí. A captação, né, o uso da água como fonte fundamental para a geração de energia, porque a energia que a gente utiliza, essa luz que está acesa aqui no meu quarto, a luz que sai ali da corrente elétrica, que liga a tomada aqui do computador, para eu estar dando aula para vocês, é por conta da presença da água também, porque a água é um dos principais fatores que são necessários para a geração de energia. Aí a gente tem aqui uma hidrelétrica retratada nessa imagem, e a gente tem aqui a captação da água, né, de uma usina, e aí é todo um processo necessário para essa captação da água, a inversão, a mudança dessa água para que se comece a produzir energia. Aí ela está presente, começa a geração de energia na rede elétrica, aí começa a transmissão e distribuição. Em seguida, vai passando todo esse processo até que a energia chegue na nossa casa. Só que a energia só chega na nossa casa também por conta desse recurso natural, que é a água. Ou seja, se a água acabar um dia no nosso planeta, nem energia elétrica a gente é capaz de ter, porque precisa-se da energia, da água, né, para poder ter a geração de energia no planeta Terra, né? A gente vê aqui no nosso livro que mais da metade da energia elétrica é gerada pela água. Então, grande parte da energia elétrica acontece por conta dessa influência da água. Então, se acabar a água do nosso planeta, o que vai acontecer? Metade da energia não vai ser gerada, ou seja, vai ficar muito comprometido o abastecimento de energia elétrica nas casas do nosso país, né? Deixa eu ver o que mais aqui que tinha lá na nossa prova para a gente comentar aqui. Sobre esse capítulo, as principais coisas que vai cair lá na questão da nossa prova é o petróleo, o principal uso, a questão da extração do petróleo, a usina elétrica, nessa questão de geração de energia elétrica. Vai cair também o que são recursos naturais, você apontar quais são recursos naturais renováveis e não renováveis. Por exemplo, se eu disser a água, ela é um recurso natural renovável ou não renovável? Renovável. Renovável. Renovável, isso. Agora, e o petróleo? Não renovável. Isso. Energia solar? Renovável. Renovável. Muito bem. Energia eólica? Renovável ou não renovável? Renovável. Renovável. Renovável, que é a energia do ar. É através do ar, do vento, que há também a produção de energia. Todos esses recursos naturais, eles influenciam na questão de produção de energia. Então, vai ter questões assim, para você dizer, coloque A para recursos renováveis e B para recursos não renováveis. Você vai ter que olhar as imagens, olhem as legendas da imagem, que vai estar descrevendo lá que energia é aquela ali, se é eólica, se é uma hidrelétrica, se é
extração de minério. Então, você tem que olhar também a legenda e você vai classificar aquilo ali como energia renovável ou não renovável. Vai ter a questão da hidrelétrica, para você ver a importância da hidrelétrica, essa questão da importância da água na geração da energia. Vai ter a questão do petróleo envolvendo a relação de extração, para que ele é utilizado na nossa sociedade, que a gente viu que ele está presente no plástico, no asfalto, no gás de cozinha, no querosene, no cosmético, aquele perfume que você usa lá tem, o batonzinho que você gosta de passar, tem também petróleo. Sobre esse capítulo são mais essas questões e uma questão envolvendo captação de água. Deixa eu ver aqui a imagem. A gente fez isso no nosso material de apoio. Aqui, a questão de capacitação e extração de água, envolvendo tratamento, todo aquele processo de tratamento da água até que ele esteja disponível para abastecer as nossas residências. Aí você vai dizer lá como acontece a captação da água do rio. Depois que a água vem do rio, para onde ela vai? Vai para o quê? Para as estações de tratamento de água, que ali vai sofrer vários processos químicos para tratar essa água. Em seguida, vai para um reservatório de água potável. Depois essa água começa a ser disponibilizada para a utilização dos consumidores. E depois que a gente utiliza essa água vai o quê? Embora, não é? Pelos bueiros, pelos encanamentos. Para quê? Para voltar para o rio. E aí começa o ciclo de novo. A água que a gente já utilizou e fez o quê? A liberação dela, ela vai para o rio. Do rio, ela é captada para estações de tratamento, ela é tratada por diversos processos químicos, vai para o reservatório potável, por último chega à nossa residência. Utilizamos o quê? A liberação da água de novo, que vai para o rio. Ou seja, é um processo que vai acontecendo a todo momento. É um ciclo. Então, você tem que apontar esse ciclo, essas etapas lá. Ok? Dessa unidade aqui, vai ser essas principais questões que vai cair. Aí, a gente tem lá, no próximo na próxima unidade, na unidade 4, lá na página 21, começando a falar das atividades econômicas rurais e o meio ambiente. A gente aprendeu, né, que as atividades econômicas rurais, elas são o quê? Criação de animais, produção de alimentos, extrações de minerais, são as principais atividades econômicas que acontecem na área rural. E a gente pensou sobre isso para ver o quê? Os pontos positivos e negativos que influenciam a área rural de acordo com essas extrações e plantios que são necessários que aconteçam para atender às necessidades da sociedade. E também, né, essas atividades como criações de animais, plantio de alimentos, extrações de minerais, elas contribuem, né, para o desenvolvimento econômico do nosso país. Foi uma das principais coisas que a gente estudou no bimestre passado, que as atividades econômicas da área rural e da área urbana, elas servem principalmente para desenvolver a economia de um município. Só, né, que essas transformações que vai acontecer nesses processos, eles acabam, de alguma forma, prejudicando, né, algumas questões particulares que envolvem a área rural, que a gente viu as queimadas, a poluição do ar, poluição do solo, poluição da água. A gente viu também sobre a redução da biodiversidade, né? Que é o quê? A biodiversidade é a diversidade de plantas e animais que a gente tem na natureza. E se logo vai havendo queimadas para tirar aquela área ali, que era uma área verde, que tinha várias vegetações, várias árvores, para fazer uma pastagem, por exemplo, para criar animais, a gente, com a queimada, a gente vai o quê? Prejudicando o solo, a gente vai destruindo aquele solo. Aquele solo nunca mais vai ser próprio para uma questão de plantio, para uma questão de vegetação. Então, a gente vai vendo como essas atividades econômicas rurais, elas são prejudiciais para o campo. Porque se eu faço
preciso de criar uma pastagem, logo eu vou precisar de produzir uma queimada. Se eu faço uma queimada, eu prejudico o solo, eu libero toxinas no ar que são prejudiciais tanto para os animais quanto para nós, porque essa toxina prejudica o nosso pulmão, prejudica a nossa pele, entre outras coisas. A poluição do solo também, dos rios, quando há queimadas, há destruição do solo, esse solo derrete, entra esse solo derretido no rio, a poluição do rio. Com a poluição do rio, há diversos tipos de peixes que vão morrendo, ou seja, vai afetando, é um ciclo de acontecimentos que vai afetando inúmeras áreas do campo. Se eu tenho uma queimada, eu acabo com o solo, esse solo derrete, entra restos desse solo para o mar, que já está ali cheio de toxinas, mata diversos tipos de peixes, polui aquela água. A toxina que é exalada pela fumaça mata os animais que estão ali, porque ou eles morrem queimados ou então intoxicados, faz mal para o ser humano também, para o nosso pulmão. Então você vê que várias coisas vão influenciando. Até o uso de agrotóxicos, eles são prejudiciais para o solo, porque vai perdendo propriedades importantes daquele solo por causa daquela porção de química que é colocado ali para haver, né, uma produção em larga escala de determinados tipos de produtos, de alimentos. A gente viu também, né, que a extração de minérios ela é muito prejudicial e a gente viu que aconteceu vários impactos ambientais relacionados a isso. Lá na página 23, a gente vê aqui, ó, a barragem lá de Brumadinho, quando aconteceu o rompimento, e várias pessoas morreram soterradas, uma cidade literalmente foi abaixo, com um número de mortes gigantesco por conta dessa extração de minérios inapropriada em locais que não eram adequados. E também, né, essa questão de extração de materiais, a gente também, né, tem a presença de várias substâncias tóxicas que quando há aquele desmoronamento, né, das barragens, aquela lama entra nos rios, né, desliza para os rios e vai o quê? Acabando com aquele rio. Que uma vez que aquele rio entrou lama e uma lama que está completamente cheio de substâncias químicas, aquele rio ali, ele começa a se tornar infértil, porque não vai ter mais a sobrevivência de nenhum tipo de animal, dificilmente vai ser possível ver a recuperação daquele rio novamente. Lá na página 25, a gente tem atividades econômicas urbanas e o meio ambiente, que foi aqui que a gente viu uma das principais questões que envolve a atividade urbana, um recurso natural que está super presente nas atividades urbanas, que é a água, né? E a água ela é uma das principais elementos que está presente em toda e qualquer atividade industrial. Foi como eu falei para vocês, numa folha de papel, como está aqui no nosso livro, a gente tem a presença de água. Uma barrinha de chocolate também teve a presença de água na sua produção. Aqui, ó, uma peça de jeans, uma calça de jeans. Na preparação desse produto lá na indústria têxtil, houve a presença da água. Lá na indústria automobilística, na produção desse carro, a gente também teve aqui a presença da água na preparação da lataria desse carro, porque a necessidade de mergulhar esse carro em um túnel, um reservatório grande de água, para que haja uma questão de química para segurar a pintura na lataria. E foi aqui que eu falei que a gente vê o quê? A água indiretamente nesses produtos. Nesse copo aqui, que tem aqui na minha mesa, houve água no processo de produção desse copo. Só que eu não vejo a água aqui nesse processo. Então, a água que eu não vejo, mas ele esteve presente na produção desse elemento, ela é chamada de água virtual. E aí a gente viu também, né, da questão de, no processo industrial, ser um dos principais fatores que contribuem para prejuízos da natureza na área urbana. Porque, por exemplo, no processo industrial,
há muitos produtos químicos que são adicionados na água para a obtenção do produto final. Lá no carro, quando é feito o carro lá na indústria automobilística, o carro ele também envolve água, você precisa de uma grande quantidade de água ali, envolvendo várias substâncias químicas, para a lataria do carro mergulhar ali dentro, para ter uma resistência maior daquela tintura. E aquela água depois, ela precisa ser descartada, porque não vai servir mais. E é a partir daí que não há um tratamento adequado nessas indústrias, em diversas outras indústrias, para devolver essa água para o meio ambiente, para os rios. A água completamente contaminada ali, eles fazem o descarte dessa água. E essa água volta para os rios, completamente cheia de produtos químicos, de toxinas, que vai poluir o meio ambiente. Caindo essa água completamente cheia de recursos, de resíduos químicos, nos rios vai haver o quê? A morte de diversos tipos de espécies de peixes. A água vai sofrer, quando elas for para a estação de tratamento, vai demorar mais o tratamento dessa água. Se o tratamento da água demora mais tempo ela demora a chegar para a gente tem uma defasagem de água, ou seja, fica dias sem água, porque lá nas estações de tratamento ainda estão tentando reverter toda aquela questão de toxinas, de resíduos químicos que está presente na nossa água. Falamos também da poluição do ar, né? Que é a emissão de fumaça dos veículos, né? A emissão de fumaça das indústrias também, que são vários tipos de toxinas, né? Que são prejudiciais ao meio ambiente e prejudiciais à nossa saúde também. Sobre este capítulo, vai cair essas questõezinhas que envolvem impactos ambientais da área urbana e da área rural. Você dizer nas questões ali qual é a questão prejudicial, a venda queimada, como ela pode interferir no meio ambiente, a poluição do ar, de que maneira ela pode interferir também, essa questão do descarte da água com resíduos químicos, de que forma ela pode ser prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para atender as necessidades humanas também. Vai cair questões assim. Não é nada difícil, a prova de geografia está uma das provas mais fáceis, foi uma das mais tranquilinhas para a gente fazer, porque a gente conversou bastante durante as aulas de geografia sobre essas questões. Tia, diga. Olha o que eu fiz. Diga. Um Lego. Adorei. Eu não vi na TV, fiz na minha cabeça. Na sua cabeça mesmo? Você tá com a mente boa, hein? Quanta criatividade, meu amor. Mas vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta. Aprendi com uma pessoa. Um youtuber. Que pessoa? Um youtuber que eu vejo muito aqui na TV. Ah, tá. Deixa eu fazer uma perguntinha. Todo mundo entendeu as principais questões que vai cair na nossa prova? Tá com dificuldade de entender? Não. Não. As provinhas que vocês têm feito, vocês estão tendo dificuldade? Ou esse auxílio que eu estou dando para vocês está dando para iluminar lá na hora da questão, vocês estudarem os pontos principais? Não, tia, eu não tenho dificuldade. Até que melhor. Tá até que um pouquinho mais fácil. Aí eu me lembro e eu ia boto lá. Mas algumas vezes eu me esqueço de algumas coisas. Eu que sou ruim de mente mesmo. Você é ótimo. Para com dizer que você não é bom de mente. Você é maravilhoso. Sua mente é ótima. Super inteligente fica falando isso. Ué, que negócio. Quem fez a prova de ciências hoje, além da Júlia? Eu não. Júlia, Eu fiz ontem. Eu já fiz e coisei. Tirei um 6. 6 de 9. 6 de 9. Vai subir, filha, que eu vou abrir a questão lá para ver o que você errou lá.
Fora que você vai ter ponto de participação, né, bonitinha? Que você tá sempre aqui com a gente. Já tem ponto de participação. Calma, não vai dar certo. Não. Pergunta de inglês. Tia, e a de inglês? E a de inglês? A de inglês, eu acho que é a tia de inglês que vai fazer e vai marcar uma data com vocês. Geralmente ela sempre faz assim. Marca Não, uma porque amanhã data. não é de inglês. Amanhã, a de inglês é geografia em inglês, né? Só para confirmar. Não, amanhã é. Ó, eu não sei. Se ela marcou a de inglês, eu não sei, porque ela com a tia Cintia. Mas eu sei que a de geografia tá. Pode ser que amanhã esteja disponível de geografia em inglês. Eu vou até perguntar e aí eu mando uma resposta para vocês na agenda, porque a de inglês eu realmente não sei. Porque como é a professora específica lá, aí é ela que entra em contato, ou então a tia Cintia que manda mensagem para vocês, né? Eu não sei muito bem da prova. Então, tá bom, só queria saber mesmo. Tia. Tá. Tia. Olha só, Oi, filho. acabou? Nossa aula já acabou? Então, alguém ficou com alguma dúvida? Precisa de um help a mais? Não, Não. não, minha mãe, tia, não, Então ninguém tá, precisa. Tá tudo. tá tudo fácil, né? Tá fácil mesmo, porque a galera tá tirando nota boa, então tá, ó. Beleza. É, mamma mia. Mamma Tchau, mia. tia. Tchau. Tá, meus Tchau. amores, boa prova, qualquer coisa estou aqui. Tia. Você tá gravando? Tia. 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 Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Beijo. Bye, bye. Tchau. Bye, bye. Tia, Fala, Luanda. eu fiz a prova hoje cedo. Fez cedo hoje? Sim. Eu e a Luanda, então, né? Eu vi cedinho a da Júlia, que eu vi. Mas a da Luana eu não tinha visto ainda, não. Mas a da Júlia eu vi cedinho, a prova dela já tava lá. Que eu abri e vi. Só não abri questão por questão. Ainda vou abrir, que eu só consigo abrir questão por questão depois das 8 horas. Aí eu vou ver as questões de uma a uma das crianças. E aí eu considero coisas que a plataforma considera, né? Tia, esqueceu para... Tia, você esqueceu para de gravar. E vou encerrar Tchau, aqui a tia. gravação. Tchau, Luanda. Tchau. Tchau, meu amor. Até amanhã. Até amanhã.